Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da equipe da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez, agradecendo ao presidente dessa entidade, Dr. Arthur Marques, a toda a diretoria executiva em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o Programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias aos nossos associados e escritores. Hoje, a nossa convidada é a associada e escritora Sônia Mara Nasser Parlatore, formada em Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV pela Universidade de São Paulo. Ingressou no serviço público em 1980, aos 20 anos, e trabalhou na Prefeitura do município de São Paulo por 36 anos. Participou de 5 coletâneas, Pensamentos de Gaveta, Emoções que eu vivi, A Criança que Existe em Mim, Sem Fronteiras e Traços e Laços, o tecido da maturidade. Sônia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, eu agradeço o convite, estou muito satisfeita em fazer parte desse grupo tão especial. Sônia, nos fale como iniciou a sua vida associativa na FEPESP. Olha, começou na década de 80, naquele tempo a gente tinha um boletinho e eu entrei nessa história para poder curtir as colônias de férias, no final acabei nem indo. E quando eu tirei licença sem vencimentos, eu tive que encerrar minha participação e depois voltei e permaneci até hoje. O que despertou o seu interesse, Sônia, pela literatura infantil? Você lembra de alguma experiência assim, marcante nesse período? Não, foi assim. Na minha família, todo mundo lia muito. Então eu já fui acostumada, imersa nessa vida de livros, rodeada de livros. Então, quando eu comecei a ler, minha família comprou uma coleção chamada Mundo da Criança. E aquilo para mim era um transporte para um mundo mágico, cheio daquelas ilustrações. E eu fiquei seduzida, eu sempre fui muito fantasiosa e eu achava aquilo maravilhoso. E a partir daí eu fui me interessando cada vez mais. Era uma biblioteca cheia de livros e eu fui experimentando vários autores e nunca deixei de ler. Você menciona, Sônia, que nunca se conheceu como escritora. Sim. E o que mudou em sua percepção ao ser convidada a participar da antologia organizada pela sua amiga? Na verdade, foi mais um ato meio que de desespero. Eu estava passando por um período muito triste, meu marido estava doente, era uma doença terminal, estava tendo a pandemia, e eu achei que aquilo era uma chance de eu fazer alguma coisa diferente, que me desse algum prazer. E como eu sempre gostei de escrever, apesar de não me achar escritora, como era Pensamentos de Gaveta, eu falei, não é nada muito sério, são pensamentos, então eu vou entrar. E gostei muito de fazer parte disso. E a partir daí, todas as vezes que me convidavam para participar de coletânea, eu aceitava e cada vez eu fui ficando mais fácil para mim e já virou um hábito. Eu ainda não me considero uma escritora, eu ainda me acho uma contadora de histórias, mas já é alguma coisa, né? Sônia, então, você pode falar mais sobre como a literatura se tornou a forma de escrita curativa? Sim, foi essencial para mim, porque era um período muito triste, né, que eu vivi, vendo meu marido sucumbindo a uma doença terminal e eu não tinha muitos momentos de fuga, principalmente porque a gente vivia trancado num apartamento ou no hospital por causa da pandemia. Então escrever para mim começou a ser uma fuga, uma coisa boa, né? E aí eu comecei a mexer com os meus sentimentos e comecei a passar isso para o livro, né? Para a escrita, e foi muito curativo mesmo. E de lá para cá é o que tem me salvado várias vezes. Ou seja, a cura ainda continua na tua vida. Sim. Nos conte sobre a sua contribuição em coletâneas, né, e de que forma participar dessas coleções impactaram sua vida pessoal e uma visão sobre a escrita.
Como na primeira eu me senti um pouco mais leve, mais crente em mim, eu comecei a explorar. Primeiro, de maneira autobiográfica, eu colocava meus sentimentos de acordo com o que era proposto, a temática da coletânea. E depois eu comecei já a me atrever a escrever ficção, coisa que não era sobre mim. É lógico que tudo que a gente escreve tem uma base do que a gente vive, mas eram fantasias e foi muito legal. Então, assim, eu estou me sentindo mais confiante, estou gostando mais da experiência de escrever. Então, quais foram os desafios, Sônia, que você pensou ao escrever para as coletâneas? Houve alguma dificuldade específica em expressar certos sentimentos? Não, eu achei que foi até mais fácil do que eu pensei colocar para fora o que eu sentia, porque eu achava assim, é uma coisa muito íntima, talvez eu não devesse colocar, mas não tive essa limitação. O difícil mesmo é começar. Eu acho que todo escritor sente isso. Então eu tenho a ideia na cabeça, eu tenho mais ou menos o desenho do que eu quero dizer, mas o difícil é começar. Depois que eu começo, aí vai saindo aos borbotões. E depois eu vou arrumando, porque nem tudo sai do jeito que deveria ser, né? Mas assim, sai de uma vez, mas demora para começar. E fico só com a ideia. Você faz costuras, né? São costurados, né? Sim, são costurados. E você guarda tudo que você escreveu até hoje? Você guarda? O que você faz depois? Eu guardo a evolução da escrita. Isso. Eu guardo. Então tem a primeira parte, aí eu mexo. É que hoje em dia é mais fácil. Quando eu escrevia antes, sem nenhum propósito de ser escritora, era mais mesmo por desabafo, quando eu era adolescente e tal, eu escrevia à mão nos cadernos. Então tem até hoje alguma coisa que eu escrevi, que eu leio e falo, meu Deus, que ridículo. Mas era o que eu sentia na época, era o que eu era, né? Sim. Hoje em dia é um pouco mais difícil porque a gente mexe, às vezes edita e às vezes perde alguma coisa, mas eu geralmente salvo muito do que eu comecei a escrever. E alguma contribuição específica que você considera especial ou favorita entre as coletâneas? É difícil. Todo mundo fala isso, né? Fala assim, olha, é como se você escolhesse um filho e falasse que ele é o favorito. Então, todas elas foram especiais. Mas eu acho que a criança que existe em mim tem mais a ver comigo. Porque eu tenho realmente uma criança muito forte dentro de mim e eu acho que eu me identifico mais com ela, com esse livro. Quem não tem essa criança, né, Sônia? Quem não deixa, de vez em quando, essa criança fluir, né? E isso é muito bom, não tem nada de ruim nisso, a gente deixar a criança que há dentro de nós fluir, principalmente quando existe aquela inocência. E principalmente porque o mundo anda tão feio ultimamente, que a criança tem um outro olhar, né? Um olhar mais ingênuo, um olhar mais cheio de esperança. Sim. E eu acho que é isso que move a gente a continuar mesmo com todas as dificuldades da vida. É verdade. Sônia, o que podemos esperar da nova coleção que foi lançada em novembro de 2024? Tem algum destaque ou tema que gostaria de compartilhar? Na verdade, eu tive a cara de pau de colocar uma sinopse de uma futura biografia minha, porque eu quero deixar essa parte registrada. Eu ainda vou escrever uma autobiografia, mas não para que outras pessoas, porque eu não sou uma pessoa famosa nem nada, mas para minha família, para os meus descendentes, saberem que eu existi. Então o nome do meu texto é A Alma Imortal. É que eu quero que ela seja imortal. Para finalizarmos, Sônia, que mensagem você gostaria de deixar para os leitores e para as próximas gerações de escritores que ainda estão começando? Estão começando como eu. Eu também não sou uma pessoa experiente, mas assim, eu quero deixar a mensagem de que sempre vale a pena colocar a alma no papel. Seja você mesmo e acredite que você é um escritor, mesmo eu falando que não sou. Sônia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer, novamente, eu vou repetir isso porque foi um prazer tê-la aqui conosco.
Prazer foi meu, um prazer enorme ter te conhecido. Você é uma pessoa Obrigada. muito incrível. Fazer parte desse grupo é muito importante para mim. Eu conheci muitas pessoas interessantes e que vão fazer parte da minha vida. E eu queria agradecer muito pelo convite. Precisamos encerrar o programa. Agradecemos mais uma vez a participação da nossa associada e escritora e aproveitamos para deixar um convite a você, que é nosso associado e que é escritor, que ainda não teve a oportunidade de participar ou de conhecer esse projeto. Entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura e será um prazer tê-la aqui conosco. E você, que é nosso associado, mas que não é escritor, dê um like, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e até o próximo programa.